A maioria das pessoas está usando a IA do jeito errado e pior, tá ficando mais burra por causa disso, é real. Eu sei que parece forte, mas presta atenção nisso aqui que eu vou te contar. As pessoas mais inteligentes que eu conheço hoje, elas não usam a inteligência artificial para ter resposta rápida. Elas usam a inteligência artificial para expandir o próprio cérebro, como uma extensão cerebral. E a distância entre elas e o resto do mundo tá crescendo todo dia. Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui 4 movimentos para você parar de usar a inteligência artificial como um Google chique. Começar a usar como expansão cerebral de fato, para você pensar melhor, para você decidir melhor e para você blindar cada decisão importante que você tomar daqui para frente. Eu coloquei a inteligência artificial dentro de todas as áreas dos meus 3 negócios. Vendi mais de R$1 milhão com a Agentor, que é a minha plataforma de inteligência artificial. Eu tenho também uma agência de IA para profissionais de saúde e uma plataforma de educação em inteligência artificial, e eu posso te dizer com total convicção que o que eu vou te mostrar agora é a parte do meu uso de IA que mais mudou o jogo. E não, isso aqui não é usa IA para escrever e-mail mais rápido. A gente tá falando de outra prateleira aqui, muito mais do que dicasinha de produtividade, é mudança da sua identidade. E no final do vídeo eu vou te mostrar uma regra que eu chamo da regra dos 92%. É ela que separa quem virou diretor de inteligência artificial de quem ainda tá preso na rotina, executando tarefa que a máquina já faz melhor. E olha, a janela tá se fechando. Quem fizer essa virada agora tem 2, 3 anos de vantagem de quem esperar que nunca mais vai alcançar. Para fazer esse upgrade, você precisa entender 4 movimentos. O primeiro é a armadilha da calculadora, para você sair dela hoje. O segundo é como melhorar o seu próprio cérebro, porque cérebro é uma máquina. Se você deixar entrar lixo, vai sair lixo. E número 3, como melhorar os seus resultados usando a inteligência artificial para atacar suas próprias ideias antes que o mercado ataque as suas próprias ideias. E 4, a regra dos 92%, que é a mudança de identidade que define os próximos 5 anos da sua vida. Então bora lá, movimento 1, e esse aqui já é o que pega a maioria das pessoas, a armadilha da calculadora. A maioria das pessoas está usando a IA para fazer tarefas mais rápido, e-mail, resumo de reunião, slide bonitinho para apresentação. Tudo bem que isso é útil, né? Mas é usar um supercomputador como se fosse uma calculadora. É como se você tivesse uma Ferrari e usar ela só para ir na padaria. E quem tá saindo na frente usa a inteligência artificial para pensar melhor, para aprender mais rápido e para tomar a decisão mais inteligente. E essa é uma diferença de outra prateleira. Pensa no seguinte: saiu um estudo de Harvard onde os pesquisadores testaram se o tutor de IA ele realmente fazia um aluno aprender mais ou se fazia entregar tarefas mais rápido. Então pegaram 2 grupos de estudantes, um com inteligência artificial e o outro sem. O grupo que usou IA não só aprendeu mais, melhorou as notas em 2 vezes mais do que o outro grupo, como ainda terminou em menos tempo, mais inteligente e mais rápido. Os 2 ao mesmo tempo. Quando isso é usado direito, né? E aí, quando você for colocar isso na prática, o que você faz? Passo 1, reconhece para que você está usando IA hoje. Pega um papel agora e faz uma lista. Você está usando para escrever e-mail, para resumir texto, para fazer slide? Tudo isso é um nível de calculadora, sem julgamento, mas reconhece e identifica isso. É o ponto de partida. Aí o passo número 2. Começa a usar IA para pensar, não só para fazer. A pergunta, ela muda tudo. Em vez de você chegar pro Cláudio e falar assim, escreve esse e-mail, você começa a perguntar, Cláudio, antes de eu mandar esse e-mail, quais são as 3 formas como a pessoa que vai receber pode entender errado o que eu tô tentando dizer? É só um exemplo. Você consegue sentir a diferença? A primeira pergunta, ela é só execução e a segunda é para usar para pensar. E você pode fazer isso para, inclusive, pensamentos mais complexos. Isso aqui foi um exemplo básico. Passo número 3. Troca a pergunta de execução por pergunta de aprendizado. Em vez de, me dá um resumo desse relatório, pergunta assim, o que esse relatório está dizendo que vai contra o senso comum e por quê? Em vez de, monta um plano de marketing para mim, pergunta quais são os 3 planos de marketing diferentes que eu poderia rodar aqui e qual que é o mais arriscado. Aí você sai desse limbo de execução e você entra no modo de pensamento. Então para de tratar a IA como calculadora. E a IA, ela faz muito mais que isso, mas para acessar esse muito mais, você precisa fazer as perguntas diferentes, você precisa mudar a mentalidade como você usa, e a pergunta diferente começa quando você entende que o cérebro é uma máquina. E como toda máquina, o que sai depende do que vai entrar. O que me leva ao próximo movimento aqui, inclusive, movimento número 2, mude completamente a sua forma de usar o cérebro. Entenda isso aqui então. Seu cérebro é uma máquina. Eu repito isso. Se entrar uma informação, vai sair uma ideia. Se entrar um monte de lixo, vai sair um monte de lixo. Se entrar uma scrollagem infinita de Instagram, vídeo de gente caindo, meme, que vai sair de ideia é lixo equivalente. Tem dados de pesquisa que mostra que a geração Z foi a primeira em quase 100 anos a pontuar mais baixo que os pais em testes de QI, memória, leitura e foco. E o motivo apontado é exatamente esse: o consumo raso de tela substituiu o aprendizado profundo. Isso tá medido, tá? Não é só teoriazinha, não. Eu mesmo, há um tempo atrás, percebi que a qualidade das minhas ideias era
reflexo direto da qualidade do que eu lia, ouvia, do que eu via, e aí eu virei uma chave. E uma chave e comecei a colocar isso na prática. Então, um exemplo que eu posso passar pra você. Toda manhã, você pode pedir pro Claude pra ele agendar uma tarefa de toda manhã vasculhar as fontes de notícias sobre algumas das categorias do seu nicho e te entregar um resumo curto, de leitura em 3 minutos, com o link das fontes pra você poder aprofundar quando algo te chamar a atenção. Eu faço isso, por exemplo, com inteligência artificial. Assuntos de inteligência artificial, eu sempre recebo um resumo diário ali do que tá acontecendo de mais recente, e o que mais me interessa, eu clico no link e leio. Isso é o que eu chamo de subsidiar a curiosidade. É uma das mudanças mais simples e mais poderosas, inclusive, que você pode fazer. Como que você coloca isso na prática? Passo número 1, reseta o algoritmo das suas redes sociais. A maioria não sabe disso, mas Instagram e TikTok tem uma forma de você resetar o algoritmo. Tá? Procura lá, pesquisa depois como é que faz isso, vai em preferências de conteúdo, zera tudo. E aí, em vez de você receber um monte de coisa que você já estava treinado a ser lixo, você vai começar a curtir, comentar e salvar o conteúdo do assunto que você quer dominar, do assunto que você quer aprender. O algoritmo ele é movido por inteligência artificial, então ele é um espelho seu. Não adianta você falar assim, o meu algoritmo recomenda tal coisa. Ele só te recomenda porque você curte aquilo, você interage com aquilo. Então começa a usar o seu feed para alimentar a sua mente, não para mofar ela, para estragar ela. Passo número 2, construa o seu próprio briefing diário. Então pega o Claude e monta uma tarefa agendada, igual esse exemplo que eu te dei. O prompt vai ser simples, você é meu assistente de pesquisa diária, toda manhã você vai encontrar os 3 principais avanços em X tema, resume cada um com 2 frases, com o link da fonte, enfim, já me diz o que importa, formata como um briefing de 3 minutos, e aí assim, isso vai fazer ser fácil de digerir para você. Você vai configurar uma vez, vai agendar os dias que você quer receber e a hora e esquece, ele te entrega todo dia, toda manhã, por exemplo, ali. É o configura uma vez e roda para sempre. Se acabou então de transformar a sua manhã numa melhora de cérebro automaticamente. Você automatizou isso. Passo número 3. Usa o Notebook LM para aprender o que importa na hora que importa. O Notebook LM é uma ferramenta do Google onde você joga qualquer material, pode ser um PDF, pode ser um link de vídeo do YouTube, documento, planilha, sei lá, o que você quiser. Ele constrói um cérebro de IA daquele assunto específico. Você conversa com ele, pergunta, ele cria mapa mental, cria flashcards, cria até um podcast com 2 vozes discutindo o conteúdo se você quiser. É muito doido isso. Então é o aprendizado ali na hora certa. A maioria das pessoas consome informação por consumir, que algum dia eu vou usar. Cara, isso é escola. O aprendizado real é outra coisa. Você consome a informação que você vai aplicar essa tarde na decisão que você vai tomar agora. A qualidade do seu resultado é reflexo direto da qualidade do seu cérebro. Então, se você está comendo lixo de algoritmo, você está pensando lixo. Se você curou o seu cérebro, você começa a ter ideias que ninguém mais tem, porque ninguém mais tem o mesmo cérebro alimentado que você. E olha, o jeito mais prático de você ir para a prática e sair desse modo consumidor de IA e entrar no modo diretor de IA é fazendo a coisa mais simples possível. Criar o seu primeiro agente de IA, um agente que que responde o seu WhatsApp sozinho e algo nesse sentido. Eu gravei um vídeo passo a passo te ensinando a fazer isso em 15 minutos começando do zero. E esse agente, inclusive, você pode vender ele para empresas. Tá? O link tá aqui na descrição, é o primeiro link. Clica lá, cria o seu primeiro agente e volta para cá, beleza? Então, tudo certo, você tá alimentando o cérebro com informação melhor. Isso já vale um like aí, né? Mas ainda não é o que tá... Não é onde que tá o ouro. O ouro, ele vem quando você usa IA para atacar o seu próprio raciocínio antes que o mercado ataque. Não pega essa visão aqui. O que me leva ao movimento 3. O que é o movimento 3? Usar a IA para atacar suas próprias ideias antes de você tomar uma decisão importante. Como que funciona? Toda decisão ruim de negócio, ela começou com uma ideia boa que ninguém questionou. Ninguém abriu a boca, ninguém puxou os contrapontos e, sei lá, 3 meses depois aquilo custou 50 mil de prejuízo e 6 meses de trabalho. Aí, o nosso cérebro, ele é programado para se apaixonar pelas próprias ideias. Então, ele vai enxergar tudo que dá certo no que a gente pensou e ele vai ignorar os defeitos óbvios. É um ponto cego. E esse ponto cego, ele custa caro. Tem uma história clássica de negócio que ilustra isso. Em 1985, a Intel estava lucrando 198 bilhões de dólares por ano, vendendo chips de memória. No ano seguinte, despencou para 2 milhões. Os concorrentes japoneses entraram e detonaram eles. O presidente da Intel, o Andy Grove, sentou com o cofundador, o Gordon Moore, e ficou lá por meses, tentando achar alguma saída. Eles não conseguiam. Aí o Grove fez uma pergunta linda. Ele falou, se a gente fosse demitido pelo conselho hoje e entrasse um novo presidente, o que ele faria amanhã de manhã? E aí o cofundador lá, o Moore, respondeu na hora. Ele tirava a gente do mercado de memória. Eles tinham a resposta ali o tempo todo, só que o apego emocional deles tava cegando eles, tava fazendo eles ficarem cegos. Era um ponto cego. Uma única ideia fez eles pivotarem para processadores e a Intel virou uma das maiores empresas de tecnologia da história vendendo processadores, batendo ali dezenas de bilhões de dólares de faturamento. É uma coisa que eu acho que você tem que estar sempre atento. Se entrasse alguém de fora hoje no seu negócio, conhecendo a sua área, qual que é a primeira mudança que essa pessoa faria? Pensa. E a próxima
próxima pergunta é mais dolorosa. Se você sabe a resposta, por que você ainda não fez? Louco, né? Tem um conceito militar para isso, chama Red Team. É quando você ataca o próprio plano antes do inimigo atacar. E a IA, ela é, obviamente, a parceira perfeita para você poder fazer isso, porque ela não tem ego, não tem medo de te magoar, tem conhecimento infinito sobre o seu mercado e é tão barata que você pode falhar 100 vezes de graça, em vez de perder 100 mil reais cada vez que você testa uma ideia ruim no mundo real. Então, como que você coloca isso na prática? Pega um prompt ali e fala, vai ser o quê? Vai ser a pré-morte, que você achar o defeito fatal. Você cola a sua ideia, explica a sua ideia e pergunta mais ou menos assim, ó. Imagina que esse projeto fracassou daqui a 6 meses. Por que ele fracassou? Trabalha aí de trás pra frente e identifica o único ponto de falha e me diz onde que eu deveria fortificar essa ideia agora. Gente, a inteligência artificial vai virar de cabeça pra baixo o que você escreveu e vai te mostrar o que você não estava enxergando. Aí você pode aplicar um prompt número 2, que é o concorrente cínico ali, e achar os pontos cegos. Esse aqui é cruel e por isso que ele é poderoso. Você vai mandar mais ou menos assim, ó. Você é um concorrente cínico, experiente e bem-sucedido. Analisa o meu plano e me explica exatamente como você exploraria as fraquezas dele pra roubar os meus clientes. E aqui vai uma sacada que pouca gente faz, tá? Dá pra IA acesso aos seus documentos internos de planilhas, números reais, e quanto mais contexto você dá pra ela, mais inteligente esse ataque reverso fica. Isso é o que eu chamo de contexto composto. Quanto mais se acumula, mais contexto se acumula, mais inteligente a inteligência artificial fica sobre o seu negócio. Ela vira sócia ali. Prompt número 3, o ranking de risco. Transforma o medo lá em plano. O que é isso? Lista os 3, você vai dar exatamente um prompt assim, ó. Lista os 3 maiores riscos desse plano por probabilidade e impacto, e para cada um monta um plano de contingência específico. Pronto, você acabou de transformar uma lista de medo numa lista de plano para ser executado. Agora você sabe exatamente o que fazer se cada risco virar realidade. Então, quanto mais eu uso isso, mais eu percebo uma coisa: as decisões que parecem mais óbvias são justamente as que mais precisam ser questionadas. Quando seu cérebro ele responde rápido demais, ele tá te escondendo alguma coisa. E a IA é o único parceiro de pensamento que tá sempre disponível, que não vai cansar, não vai amenizar para te poupar do desconforto se você pedir isso para ela. Põe um parênteses rápido aqui: essa camiseta que eu tô usando é da Minimal Club, e se você quer uma camiseta de qualidade, confortável em qualquer clima, seja no calor, seja no frio, e que realmente seja durável, cara, essa é a melhor camiseta do mundo, por isso que eu uso todo dia. E a Minimal Club não tem só isso, tem várias outras peças também que você pode conferir entrando no site deles. Eu deixei aqui no primeiro comentário escrito, e tem um cupom de desconto, que é o cupom GABARRA. Se você utilizar, você vai ter um baita no desconto lá. Então corre lá e confere. Agora, melhorar seu cérebro é importante, otimizar os resultados é mais importante ainda. Mas o que faz tudo isso virar permanente é a quarta mudança, e essa aqui é a mais difícil, que mexe com quem você é, não necessariamente com o que você faz. Então, o que me leva ao último movimento número 4, o mais importante: você tem que mudar a sua identidade. Eu chamo isso de regra dos 92%. Vou ser bem direto com você aqui. Se o que você quer da vida você ainda não tem, que a versão atual de você não é a versão certa para ter. Simples assim. E a mudança que você precisa fazer é a seguinte: hoje a inteligência artificial consegue fazer 92% das tarefas que você faz no seu trabalho. Escrever, pesquisar, analisar, agendar, redigir, construir, organizar, relatório. Você pode estar fingindo que não sabe isso, mas é a verdade. A sua nova identidade tem que ser a identidade de diretor e não de executor. Então pensa num diretor de cinema, que é o cara que não vai ficar lá operando a câmera, filmando. Ele é o cara que tem a visão, ele tem o feeling da coisa e dirige a equipe para que a visão saia da cabeça dele e vire um filme gravado. Com a inteligência artificial é a mesma coisa. Você não precisa mais ser quem executa, você precisa ser quem dirige. E os 8% que você executa são exatamente o que faz você humano. Esses 8% são 3 coisas: o feeling, que é o gosto ali, ou seja, você saber distinguir o que é bom do que é medíocre, né? Com a sua experiência você vai conseguir melhorar cada vez mais isso. A visão, que é você saber enxergar um futuro que ainda não existe, que deveria existir. E cuidado, a parte humana, que é assim, conversar com gente, sentir o ambiente, ler as entrelinhas, vender olho no olho. Então, para botar isso em prática, passo número 1, lista todas as suas tarefas da sua semana em blocos pequenos. Pega a sua agenda, sua lista de projetos, e quebra tudo em blocos de 15 a 30 minutos. Sei lá, reunião de alinhamento, escrever proposta, fazer relatório, responder cliente, planejar campanha, tudo que você faz. Sem filtro. Passo número 2, joga cada tarefa num quadrante. Um eixo de baixo ali vai ser fácil para humano e difícil para humano. O eixo de cima vai ser fácil para IA e difícil para IA. O que você vai fazer? Você vai descobrir que a maioria absoluta das suas tarefas está no quadrante fácil para IA, fácil para humano. Ou seja, tá comendo o seu tempo sem nenhum motivo. E o ouro tá no quadrante fácil para humano, difícil para IA. Então, sei lá, detectar uma ironia numa conversa, sentir um clima de uma reunião, fazer um julgamento ético numa situação ambígua. Isso são os 8%. Aí o que você faz no passo número 3? Automatiza os 92% e protege seus 8%. Pronto. Aqui é onde que a IA deixa de ser chat e vira ferramenta de verdade. Você pode pegar o cowork lá para
usar o Cloud Cowork para tarefas que rodam sozinhas em horário programado, o Cloud Code para construir ferramentas próprias em vez de pagar milhares de reais por ano em ferramentas fora. Eu mesmo construí um sistema meu de dashboard de traqueamento com Cloud Code. Você pode usar o N8N para orquestrar agentes que fazem trabalho de um departamento inteiro. Aí você delega os 92%, libera tempo e investe esse tempo nos 8% que só você consegue fazer. E aí no futuro, o que vai acontecer? Vão ter dois tipos de pessoas, o consumidor e o criador. Quem usa IA para cortar caminho e mais nada é o consumidor. E quem usa IA para virar uma versão mais inteligente, mais rápida e mais decisiva de si mesmo é o criador. E é exatamente isso que vai separar quem vence nos próximos 5 anos de quem fica para trás. E se você junta os 4 movimentos, sai da armadilha da calculadora, faz upgrade ali dos inputs e dos outputs do resultado da resposta que você espera, muda sua identidade, você acabou de virar uma pessoa diferente. Deixa eu resumir aqui então para você os 4 movimentos para você não esquecer. Movimento número 1, sai da armadilha da calculadora, para de usar IA para fazer tarefa mais rápido e começa a usar IA para pensar. Movimento número 2, melhora o seu cérebro, reseta o algoritmo das redes, monta seu briefing diário automático, usa o notebook LM para aprender mais rápido o que importa. Movimento número 3, otimize os seus resultados com o Red Team, usa os 3 prompts, o pré-morte, o concorrente cínico e o ranking de risco ali, antes de qualquer decisão importante. E movimento número 4, o mais importante, muda a sua identidade, aplica a regra dos 92%, vira diretor e não executor. Quem faz os 4 vira outra pessoa e o mercado vai sentir. Vamos lá, eu sei que esse vídeo ele foi muito denso e é proposital, porque sendo direto, esse é o tipo de conteúdo que ninguém quer entregar de graça, mas é o que muda tudo. Você começou esse vídeo usando IA como um Google chique, agora você tem um caminho para usar como extensão cerebral, como parceria de pensamento e de negócio, como ferramenta de identidade. A diferença não é a ferramenta, a ferramenta está disponível para todo mundo, a diferença é como você usa a ferramenta. E olha, você assistiu até aqui, você já está na frente de 99% das pessoas, porque a maioria abre o cloud ali para escrever o e-mail e tudo mais, você já está pensando em virar diretor. Isso é outro patamar, é outra prateleira. A pergunta agora não é se a IA vai mudar o jogo, é se você vai usar ela para virar uma versão mais burra ou mais inteligente de você mesmo. E o passo 1 para você poder sair do consumo passivo de IA e entrar no modo execução de direção, que é o mais simples de todos, é você criar um agente de IA que vai executar conversas no seu WhatsApp ou que você pode vender para empresas. Então é o primeiro link na descrição, é um passo a passo para você começar do zero em 15 minutos apenas. Clica lá, faz junto e dá o primeiro passo agora. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.